Bom dia, irmãos. Está meio cansado, né, de ontem? Acabou dando tudo certo. Eu estava em espírito, né? Estava na loja lá, foi até às 7h30. Hoje a gente não tem a transmissão, né? Para ter um problema técnico aí. Mas o pastor teve a brilhante ideia de gravar. Depois ele vai upar, né? Eu queria testemunhar um acontecimento recente para as pessoas próximas do meu convívio, meus grupos, sempre já testemunhei. E então você não pensa assim, de novo vocês falam. Vou pedir para o Serginho subir a imagem. Será que dá para enxergar? Eu acho que só eu passo por isso, né? Eu estava uma semana muito difícil, né? E eu tive que fazer lá o exame periódico da empresa. Aí eu falei, eu estava lá todo amuado, né? Chateado, preocupado e triste, né? Até minha esposa, minha filha percebeu, eu estava triste. E aí assim, eu estava lá, né? E o William Paluk, acho que é, que ele vinha no café da manhã. Do nada assim, ele mandou esse versículo para mim, do nada assim. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E até aquele momento eu estava me sentindo assim, sabe? Você, meu filho, você não está me buscando direito, você não está fazendo devocional direito, você está fazendo tudo nas curvas. Eu vou te deixar na parede assim com o nariz virado. Eu estava me sentindo assim, talvez, né? Acho que Deus é um Deus brabão e fica aí no cantinho. Estava me sentindo assim, mas pelo contrário, através da minha esposa também, né? Ela era muito por mim. Ela falou assim: eu também fiz parte disso, né? Mas também o Espírito Santo soprou lá para o William e falou assim: manda essa mensagem para o Fábio, porque ele mandou só para mim. Mandou para um grupo de WhatsApp que disparou, né? E fala para ele que, olha, eu estou com ele. Fala para ele que eu estou sabendo o que ele está passando. Fala para ele que eu estou vendo a angústia dele. E sabe quando você se sente assim, aquele coração aquecido, assim, nossa, cara, que gostoso. Que gostoso saber que Deus, Ele está acompanhando todos os nossos dias, mesmo a gente não merecendo. Então eu senti muito amado por Deus naquele momento. Já faz umas 2 semanas mais ou menos. E desde então assim eu tenho procurado buscar mais a Deus, estar mais próximo de Deus. E sabe quando você começa de novo a sentir assim, Deus te respondendo, falando, te respondendo, Então eu queria muito compartilhar esse versículo com vocês. E a primeira música tem tudo a ver isso aqui, porque a gente vai tocar sobre essa amizade que a gente tem com Deus, né? A gente vendo o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, como nosso amigo. Amém? Se vocês quiserem ficar de pé, como tradição. Ser amigo de Deus.
música é uma música nova para nós, igreja, né? Talvez alguns conheçam, mas talvez muitos não conheçam, né? Mas é uma música onde a gente vai adorar, né, o nosso Senhor.
Pix, né? Que coloca aqui, ó. Tem o Pix aí nos bancos, tá? Então, como a gente sempre fala, fique à vontade, vem pelo centro e sai pela lateral. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a ação de Deus que está neste lugar. É a ação de Deus que está neste lugar. Vamos, né? As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a ação de Deus que está neste lugar. necessidades do dia a dia, obrigada porque nada tem nos faltado. Queremos consagrar
Minha voz não está muito boa hoje. Quer dizer, já não é muito boa, né? Mas hoje está complicado. Acho que eu estou com uma laringite. Mas vou tomar bastante água aqui para ver se a gente consegue chegar até o fim aí. Bem-vindos, né, a todos. Aqueles que nos visitam também, sejam muito bem-vindos. Hoje um tema que eu queria compartilhar e refletir com os irmãos, ainda que eu me alegrarei no Senhor. Já aconteceu com você? Deus prometeu uma coisa para você e aconteceu tudo diferente? É só comigo, será? Por exemplo, Deus falou que vai te prosperar. Aí na sequência você perde emprego. Já aconteceu? Alguma coisa assim, né? Deus prometeu alguma coisa e depois acontece muito diferente. É raro, né? Mas sempre acontece. O texto de hoje, que se encontra em Abacuque, é um texto que me fala muito ao coração. Abacuque, nós vamos focar ali principalmente no capítulo 3, é um livro pequeno, né, dos profetas menores, são apenas 3 capítulos, e fala muito sobre isso, né, esse desafio que a gente vive nos dias de hoje, inclusive, tantas circunstâncias, né, difíceis. O Fábio compartilhou um pouco aqui, né, do desafio aí, do dia a dia, que muitas vezes a gente se sente abatido, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas faz parte da nossa vida. Acho que o grande desafio não é entender o que está acontecendo, mas é principalmente a nossa postura em relação a isso e quanto que Deus participa da nossa decisão. O que você faria se desse tudo errado ao mesmo tempo na sua vida? Imagina, várias áreas da sua vida desse tudo errado. Imagina que de repente o salário não chega, imagina que você tivesse com a saúde abalada, o seu casamento estremecido, o seu filho se afastando de você, se afastando de Deus, acontecesse tudo ao mesmo tempo. Qual seria a sua postura? O que você faria? Talvez aqui para os jovens, né? Se por exemplo, ainda que, será que a gente poderia falar assim, né? Ainda que se o Wi-Fi cair, né, no meio da live, eu me alegrarei. Os pais, os profissionais aqui, né? Ainda que meu filho gaste 1 hora no banho, né? Acabasse com a água da caixa, né? Ainda eu me alegrarei. Ou talvez aqui, né, a gente tem vários da terceira idade, da melhor idade, né? Ainda que o joelho reclame mais do que o coração deseja, né? Eu me alegrarei do Senhor. Será que a gente conseguiria ter essa postura? Essa foi a postura de Abacuque. Diante de tantos desafios que ele vivia, ele viu uma postura muito exemplar para nós, né? Então eu queria abrir em Abacuque capítulo 3, versos 17 e 19. Abacuque fica entre os livros de Naum e Sofonias. Não sei se ajudei muito. Só para reforçar, tá? Abacuque não é marca de bolacha, né, pessoal? Entre Naum e Sofonias, Abacuque capítulo 3, são 3 capítulos apenas, nós vamos abrir no capítulo 3, a passagem, acho que bastante conhecida também, eu trouxe aqui na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza,
Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. O livro de Abacuque, na verdade, é um livro, se a gente olhar desde o começo do capítulo 1, é um livro de crise. É um livro que fala de muitos desafios. O profeta está passando um momento de crise ali. Ele vê ali o povo, a iniquidade do povo. Ele vê ali o povo se afastando de Deus, uma apostasia. Ele vê as pessoas ali sofrendo muita violência, iniquidade. E ele questiona Deus. Ele fica orando, intercedendo, buscando e não tem resposta de Deus. É uma crise de todas as áreas, né? E ali ele passa uma nova crise quando Deus responde para ele. Durante um tempo ele ora, questiona, e a oração dele era uma oração de questionamento. Por quê? Por que Deus? Até quando Deus vai ficar acontecendo essas coisas? Por quê? Até quando? Quem tem filho sabe, né? Quando os filhos começam a... Por quê, né? Quem tem filho pequeno, eu tenho, né? Eu tenho o Lucas de 7, né? Eu lembro que ele era um pouquinho mais novo, ele ficava, por quê? Por que tem que fazer tarefa? Por que tem que ser agora? Por que tem que tomar banho? Por que tem que ser agora? Por quê? Por quê? Né? E é mais ou menos isso aqui que a Abacuque está falando. Por quê, Deus? Por quê? Por que você está vendo a maldade acontecendo aqui e você não responde? Por que o Senhor está vendo tudo isso e não faz nada? Aí Deus responde para ele. No capítulo 2 a gente vai ver a resposta de Deus. E o desafio é que depois que Deus responde, é aí que ele fica mais louco ainda, né? Porque não é a resposta que ele queria. E Deus deu uma resposta muito dura, né? Uma realidade que ia acontecer muito dura. Ele falou, eu vou então corrigir esse povo, mas vai ser através de um povo muito mau, né? Pior, um povo muito ruim, mas que vai trazer muito sofrimento para o povo, especialmente o povo de Judá. Então ali ele fica mais transtornado ainda, né? Porque ele recebe a resposta de Deus. E Abacuque vê um cenário então de destruição econômica, social. E aí a gente vê que durante todo aquele questionamento Deus responde e aí ele fica mais confuso ainda. Mas eu vejo aqui, né, que a fé não é provada quando tudo está bem, mas quando na verdade as coisas estão adversas, né? E muitas vezes quando tudo está contra. Porque quando as coisas estão bem é fácil, né? É fácil ter fé, né? A conta bancária está cheia, as coisas estão dando certo, o casamento está bom, a família está bem. É fácil ter fé assim, né? A saúde está boa, você não tem dor, não tem mais nada, né? É fácil ter fé assim, né? Mas e quando as coisas estão adversas? As circunstâncias estão difíceis? Aí começam as murmurações, né? Começam os desafios, a gente começa a murmurar, a fé começa a ficar abalada, a ser testada. Será que a gente tem essa fé resiliente? Que mesmo diante das circunstâncias, a gente consegue estar firme no Senhor? Então eu queria olhar a lição aqui que a gente pode aprender nesse livro de Abacuque, um livro curto de 3 capítulos, mas que nos traz bastante lições aqui. Eu queria aqui, o primeiro ponto, olhar para esse livro de Abacuque. E a gente percebe que o clamor de um coração confuso. Como eu contei aqui um pouco, todo esse momento que vivia, né? O povo ali de Israel, especialmente de Judá, ali estavam passando por grandes desafios. Na Bíblia existem 4 grandes profetas, né? A gente está falando aqui de Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías, que escreveram 5 livros. Abacuque é um dos profetas menores, né? Que tem ali 12 livros. Menores não é porque é menos relevante ou menos importante, mas pelo tamanho da obra, né? O livro ser menor ali. E aqui Abacuque é um desses. Então, se você vê os profetas, de maneira geral, todos eles começaram assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo.
E aí ele profetiza. Com exceção de Abacuque, que ele começa o capítulo reclamando mesmo, né? Até quando, Senhor? Por que, Senhor? Né? Então ele foi um profeta que intercedeu, mas no meio da oração, da intercessão, ele reclamava, ele questionava muito, né? Todo aquele sofrimento e a falta de resposta de Deus. Então o livro de Abacuque é um livro de crise, um momento de grandes desafios. E eu vejo que isso também acontece na nossa vida, né? Ou você não passa por crise? Está tudo, né, um mar de rosas, não tem problemas. Eu vejo que muito daquilo que Abacuque estava vivendo, a gente vive nos dias de hoje, né? Ele fazia aqui uma espécie de um diagnóstico da nação. Ele falava, o povo está corrompido, valores distorcidos, né? O juiz aqui, aqueles que tomam decisão, está tudo comprado, está tudo distorcido. A nação vai viver um momento muito difícil. Mas especificamente ali em Judá, que era o momento mais crítico daquele momento, daquele povo. Então Abacuque começa o livro, até quando, Senhor? Até quando? E ele questiona muito daquilo que faltava na visão dele, uma resposta, uma interferência de Deus em toda aquela situação. Será que a gente vive isso também, né? Diante das circunstâncias a gente questiona Deus. A Deus, até quando eu vou ter que viver esse momento, essa dor, esse sacrifício, esse perrengue danado, essa luta na saúde, essa luta no casamento, essa luta na profissão, o salário acaba, o mês continua. Até quando, Senhor? Esse livro nos mostra, na verdade, uma jornada de fé, uma jornada de um profeta que fica 2 capítulos reclamando, questionando Deus, ao mesmo tempo que ele intercedia, ele reclamava, ele questionava Deus. E quantas vezes a gente não faz isso também? Mas aí eu quero perceber, né, se nós temos a postura que ele teve também no final, né? Porque Deus revelou ali que os caldeus, um povo muito cruel, violento, eles iriam atacar o povo e de forma muito violenta, né, de forma muito cruel, eles iam devastar. Eu fico imaginando, para a gente se colocar numa situação parecida, o Brasil hoje ele é um país muito pacífico, né? Mas é que fica um pouco fora do nosso contexto. Mas imagine hoje, a gente tem tendo algumas guerras aí, né? Rússia, Ucrânia, Israel, ali Gaza. Imagine que você fosse algum daqueles povos ali, na Ucrânia, por exemplo, ou até mesmo em Gaza, que viesse outro povo, né, e devastasse, né, acabava com tudo, matava ente querido, você perdia todos os seus bens, ia passar fome, ia passar medo, destruição. Imagine isso acontecendo aqui no nosso país. Tudo que você construiu, de um dia para o outro fosse embora, perdesse tudo. Qual seria a sua postura diante disso? Era mais ou menos isso que esse povo estava passando. Eles iam ser atacados pelos caldeus. Deus tinha revelado a eles, através do profeta Abacuque, e ele fica mais aterrorizado ainda, com toda aquela circunstância. Qual seria a sua postura? Já pensou o Brasil sendo atacado aqui, a tua casa sendo destruída, a tua família, ente querido morrendo? Qual que seria a sua postura de fé diante disso? Por isso esse livro ele fala de uma jornada de fé, que é muito parecido com muitos que vivem hoje. Esse é o lugar para o qual o livro de Abacuque nos traz essa reflexão. Muitas vezes quando o jovem não entende, né, porque a vida parece tão injusta, né? Às vezes estudou, tira nota baixa, às vezes está lá batendo, né, tentando um emprego e as portas não se abrem. Parece injusto, né? Eu estudei, me preparei tanto, não estou conseguindo um emprego. Aqueles pais que oram pela família, mas parece que os problemas cada vez aumentam ao invés de diminuir, né?
Ou quando os idosos, né, da melhor idade aqui, percebem mudanças tão rápidas, né, no nosso dia a dia e não entendem, ele fica questionando Deus por que tanta mudança, por que tanta rapidez e tantas coisas assim. E a gente questiona Deus e muitas vezes não entende. Eu vejo aqui um ponto importante. É legítimo, quando a gente olha a Sagrada Escritura, especial aqui nesse livro de Abacuque, é legítimo a gente abrir o coração. Abrir o coração para Deus, mesmo que a gente questione, mesmo que muitas vezes essa oração muitas vezes vai com um tom de reclamação, de questionamento, mas Ele é um Deus que Ele aguenta, Ele aguenta isso. Importante a gente abrir o coração para Deus. Tudo aquilo que está no nosso coração, a gente abrir o coração para Deus. Nós podemos abrir o coração para Deus, colocar todas as nossas angústias, as nossas dúvidas, os desafios da nossa vida, as circunstâncias que a gente está vivendo, colocar diante do Senhor. E é isso que Abacuque faz aqui. Os primeiros 1 e 2, né, os primeiros 2 capítulos, ele faz muito isso. Ele abre o coração para Deus, de tudo aquilo que ele está sentindo, que ele está percebendo. Ele abre o coração para Deus. E aí eu vejo aqui um segundo ponto nesse livro, o segundo capítulo de Abacuque, a resposta de um Deus soberano. Que Abacuque está cobrando Deus, uma atitude de Deus. E ele questiona, ele argumenta, até reclama. Mas eu vejo que o maior problema aqui de Abacuque não era fazer um diagnóstico da situação, um diagnóstico da situação, da doença daquela nação, mas um estudo do comportamento de Deus, né? Na verdade, ele não entendia a postura de Deus, num primeiro momento, a ausência, né, de uma atitude de Deus, mas aqui no capítulo 2, ele vai ouvir então uma resposta de Deus. Naquela época, só para a gente entender um pouquinho melhor, tinham 3 potências mundiais, né? A gente está falando aqui da Síria, do Egito e da Babilônia. A Babilônia já tinha vencido a Síria, já tinha vencido o Egito, e Deus revelava para ele que estava em direção a Israel. E aí ia levar todo mundo cativo, ia fazer uma destruição total. E ele fica aflito com tudo aquilo. E aquela percepção dele mostra que, na verdade, a fraqueza do povo de Deus não está, na verdade, no fato de ser politicamente, ou economicamente, ou até belicamente mais fraco, mas no distanciamento de Deus. Porque quando a gente olha as Sagradas Escrituras anteriores, as passagens anteriores, a gente percebe que, e muitas vezes o povo de Deus estava desfavorável, era mais fraco, mas Deus deu vitória. Mesmo nessa situação, Deus poderia dar vitória aqui. Mas quantas vezes a gente vê que o sobrenatural de Deus acontece quando o povo está junto com Deus? Então, a soberania de Deus aqui, ele acontece também, mesmo quando o povo é desfavorável, em número, em força. Mas Deus, quando Ele tira a mão do povo, quando Ele tira a mão, Ele tira a sua bênção, aí o povo é fraco. Eu vejo que a gente precisa estar debaixo da mão de Deus. E essa também é uma escolha nossa. A gente pode estar debaixo da bênção de Deus ou fora da bênção de Deus. É uma escolha que nós fazemos. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, situações, se a gente está debaixo da bênção de Deus, nós somos fortes. Quando nós escolhemos caminhar com Deus, a palavra de Deus é que nós somos fortes. Ele é mais forte quando está conosco. Nós estamos mais fortes quando estamos com Ele. Mas é uma escolha. E aqui Abacuque viu que o povo tinha escolhido se afastar, estava dispersos, estava distante, fracos espiritualmente. Então nós precisamos escolher estar debaixo da bênção de Deus, experimentando aqui cada vez mais a soberania de Deus. E aqui a gente tem um texto
de Abacuque, por exemplo, a gente não vê muitos relatos sobre Abacuque. Na verdade, o nome de Abacuque aparece somente 2 vezes na Bíblia. E no livro dele. No primeiro capítulo e no terceiro. A gente não ouve falar muito sobre Abacuque. Mas o livro dele tem uma repercussão muito grande, inclusive no Novo Testamento. Quando a gente olha lá no capítulo 2 de Abacuque, verso 4, deixa eu trazer aqui. Abacuque capítulo 2, verso 4, diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Uma passagem que foi usada, inclusive na Reforma Protestante. Foi a base da Reforma. E ela é repetida ainda 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. A gente vê aqui Paulo, ele citar, 2 vezes nas suas cartas, lá em Romanos e em Gálatas, e também foi citada pelo autor de Hebreus. O justo viverá pela fé. Primeiro, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Vamos ler junto, igreja? Vamos ver aqui. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa grande tese, que também foi utilizada por Paulo na carta a Romanos, também foi citada aqui em Gálatas, no capítulo 3, verso 11. Vamos ler juntos também? Vamos lá, igreja. E é evidente e finalmente, em Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Vamos lá, todos juntos? Todavia, o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprará alma. Então, note, embora ele, a palavra, o nome dele, Abacuque, tenha citado poucas vezes sendo citado na Bíblia, a repercussão de Abacuque 2, ele tem uma repercussão muito grande, que afeta as nossas vidas até hoje. Nós somos frutos dessa reforma, nós somos fruto dessa vida que ele orienta aqui, que Deus revela através dele, que o justo viverá pela fé. Então não é por vista só apenas, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, não é só pelo que a gente enxerga, pelo que a gente está vendo, mas é pela fé. É pela fé. Por mais que a olhos humanos não tenha saída, esteja muito difícil, mas é pela fé. Por exemplo, um avião em turbulência. Quem já passou por turbulência no avião aqui? É terrível, né? Ai, Jesus, acho que eu vou morrer. Aí você está numa montanha russa, de repente, e aquele frio na barriga, o que acontece? Você não está vendo o piloto, mas você confia que ele vai dar um jeito ali, que vai, e naquela hora você se agarra em Deus também, aquela circunstância, agora eu vou para o céu, acordar na glória só. Mas mesmo você não enxergando, o piloto, você está confiando que ele está preparado ali para passar por aquela circunstância. Sua vida também pode estar passando por uma turbulência. O mundo ao seu redor pode estar caindo, valores deturpados, a família sendo atacada, o casamento sendo abalado, os filhos sofrendo, a saúde sendo afetada por tantas circunstâncias na nossa vida. A sua vida emocional pode estar sendo afetada. Mas a gente, como povo de Deus, a gente pode viver e deve viver pela fé. Não só pelo aquilo que a gente está enxergando, mas pela fé. Assim como dizem essas passagens, o justo viverá pela fé.
Isso é confiar no ainda não de Deus. Isso é confiar, mesmo que ainda não aconteceu, mesmo que ainda não virou, mesmo que a vitória ainda não aconteceu. Isso é confiar no ainda não. Jovens, nem sempre o namoro, nem sempre o emprego, né, vai acontecer tudo no seu tempo, da forma como você quer, mas confie, né, confie no ainda não de Deus, mesmo que ainda não aconteceu. Os pais aqui, os profissionais, confia que Deus cuida da sua vida, da sua família, confiar que Deus está conduzindo a sua história, mesmo quando a velhice chegar, mesmo quando a saúde estiver mais abalada. Deus está conduzindo, Deus está cuidando. Você já passou alguma situação que você não entendeu nada? Na hora que parece que você não entende nada, por que eu estou vivendo isso? Por que? Você questiona Deus. E é isso que Abacuque está fazendo. E a resposta de Deus é: o justo viverá pela fé. É pela fé. Vivemos uma época que muitas vezes os livros que são mais vendidos é o que fala de prosperidade, o que fala de uma vida bem-sucedida, é o que fala para você como ser próspero, né? Mas mais do que isso, né? Eu vejo que a Bíblia, né? E aqui em especial o livro de Abacuque, ele fala de fé, né? De um livro que fala para a gente viver pela fé. Abacuque fala de um livro que vive pela fé. Então, primeiro, capítulo 1, o clamor de um coração confuso. Quando a gente vê o capítulo 2, a resposta de um Deus soberano, ele fala que o justo viverá pela fé. E por fim, capítulo 3, a decisão de um coração confiante, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. O texto de Abacuque mostra um povo que pode errar, que pode cometer vários equívocos, que muitas vezes até se afastou de Deus, mas Deus tem uma palavra para aquele povo, e tem uma palavra para nós hoje também. Ainda que a figueira não floresça, ainda, eu me alegrarei no Senhor. Essa foi a postura do coração de Abacuque, e Deus está testando a fé dele aqui, essa resiliência, mesmo das circunstâncias tão difíceis. E Deus faz isso com a nossa vida também. Ele testa a nossa fé, a nossa resiliência. Será que nós estamos firmes, resilientes com o Senhor, caminhando com Ele? Esses versículos de Abacuque nos mostram uma expressão muito forte de fé, mesmo que a figueira não floresça. Aqui a gente encontra em Abacuque, né, uma decisão de se alegrar no Senhor, de confiar no Senhor, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que ele imaginava. É isso que o Abacuque está nos ensinando aqui. Confie em Deus, não importa o que aconteça, continue confiando em Deus. As lutas que você tem passado, mesmo que a figueira não tenha florescido na sua vida, continue firme no Senhor, não desanime, não jogue a toalha, continue confiando. Eu fico imaginando uma pessoa, né? Imagine você mesmo. Tantas pessoas, às vezes, né, planejando, por exemplo, comprar um imóvel, comprar um apartamento, e durante anos ele vai economizando, deixando de comer fora, deixando de ter regalias, vai fazendo aquela economia para finalmente dar entrada no seu imóvel, e de repente acontece alguma situação e ele tem que gastar todas as economias por uma outra situação. Tudo aquilo que ele tinha planejado vai para segundo plano. Ainda que a figueira não floresça. Será que a gente pode se alegrar no Senhor? Por mais que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer. Eu vejo que a beleza que a gente vê aqui nesse texto, nessa passagem, as circunstâncias não alteram em nada a beleza da santidade do caráter de Deus. Tragédias, catástrofes não fazem Deus ser mau ou menor. Em todas essas situações,
Deus é bom. Mesmo que a gente não perceba naquele primeiro momento, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, Deus é bom. Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente pediu, Ele é Deus. Mesmo que Ele não responda, Ele é Deus. Mesmo que as coisas aconteçam diferente do que acontece, o que a gente gostaria que acontecesse, Ele continua sendo Deus. Mas você realmente está confiando em Deus? Nesses momentos que muitas vezes é difícil na sua vida? Tem um hino que eu acho bastante bonito, um hino antigo, que diz assim: o segredo de viver, o segredo de vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Acho que esse é o desafio para a nossa vida. Esse é o desafio que Abacuque traz para nós, né, através desse livro. E que a gente pode descansar no Senhor. Então, que tal a gente parar de reclamar e realmente confiarmos e começarmos imediatamente a confiar em Deus, na soberania de Deus, e mesmo que a figueira não floresça, a gente poder se alegrar no Senhor. Gosto dessa passagem de Filipenses, que fala para a gente não andar ansioso, né? Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não anda ansioso. Ansiedade, alguém já disse que era sobre a ansiedade, né? Quem sofre antes, quem tem ansiedade sofre antes do necessário e sofre mais que o necessário. Não seja ansioso. O melhor negócio é, como diz a palavra, colocar diante do Senhor e experimentar essa paz que excede todo entendimento. Então, na prática, jovens, resultado de vestibular, de Enem, não define a sua identidade. Não desista. Continue firme, clamando ao Senhor, confiando nele, ainda que a figueira não floresça. O saldo bancário não define seu valor, pais profissionais aqui. Não, o saldo bancário não define seu valor. Terceira idade, a saúde física pode até reclamar, né? Declinar, abalar, mas a alegria do Senhor é renovada toda manhã. Continue firme no Senhor. Abacuque basicamente disse aqui, né? Parafraseando os dias de hoje, ainda que o Pix não caia, né? Ainda que a fatura chegue antes do salário, ainda que a impressora trave, né, no dia que você tem que entregar o trabalho, nem sei se é assim que entrega hoje, né? Estou bem desatualizado, né? Mas ainda assim, me alegrarei no Senhor. Então confie em Deus, a sua família, os seus estudos, o seu negócio, a sua saúde. Então, concluindo, é legítimo abrir o coração para Deus. Ele aguenta as nossas perguntas. Por que, Deus? Por quê? Por quê? É legítimo. Abra seu coração. Coloque toda a sua angústia, os seus desafios diante de Deus. O livro de Abacuque é muito mais do que uma palavra dirigida ao reino de Judá. É um registro desse diálogo que o profeta tem com Deus a respeito da sua jornada de fé. Então coloque diante de Deus as suas dúvidas, o seu questionamento. Segundo, a fé não é sobre o que vemos, mas sobre quem conhecemos. Você tem conhecido a Deus? Tem experimentado esse relacionamento com Deus? A fé é sobre isso. Justo viverá pela fé. A fé não é provada quando está tudo bem apenas, mas principalmente quando está tudo contra. A gente olhar, viver pela fé, não só por aquilo que a gente enxerga, mas viver pela fé.
Quarto, a alegria do crente não está na figueira que floresce, mas no Deus que nunca muda. Deus não muda. Se florescer, ainda que a figueira não floresça, se florescer ou não florescer, Ele continua sendo Deus. Qual é a figueira que não floresceu? Traga diante do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Qual é a tua figueira que ainda não floresceu? Qual que é o desafio que você precisa, que você está vivendo? Você pode confiar em Deus a ponto de dizer: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Convido a todos a renovarem a sua confiança no Senhor nessa manhã. E em meio às lutas, às circunstâncias que você tem vivido, que você faça de Deus o seu alvo de confiança. E você depende do Senhor e viva confiando no Senhor. As perguntas aqui para a gente trabalhar nos pequenos grupos. Quando você se sente mais tentado a duvidar de Deus? Os problemas financeiros, a saúde, familiares ou emocionais? O que seria a sua figueira que não floresceu? Qual é a sua figueira? Coloque diante do Senhor. E o que significa na prática se alegrar no Senhor nos dias de hoje? Quero convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos, Abacuque nos mostra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias que a gente vive. Independente das circunstâncias, se está tudo bem, se não está. A fé não depende das circunstâncias. A gente não se sente amado somente quando as coisas estão boas na nossa vida. A nossa caminhada de fé, a nossa jornada de fé é mais do que sentir, é viver pela fé. Mesmo não sentindo Deus, mas caminhar pela fé. Mesmo você não vendo aquilo que gostaria, mas é caminhar pela fé. Quero que você coloque diante de Deus. Quero trazer esse desafio. Apresente diante de Deus. Quem sabe a tua figueira que ainda não floresceu. É no trabalho, é no casamento, é um relacionamento, é uma prova, é um vestibular, é um Enem, eu não sei. Mas coloque diante do Senhor a figueira que ainda não floresceu na sua vida. Ainda que a saúde fale, eu me alegrarei, confiarei no Senhor. Ainda que o casamento venha a ter lutas, ainda que a família esteja em lágrimas, eu me alegrarei, confiarei no Senhor. Ainda que os filhos se afastem, ainda que os jovens enfrentem tentações e dúvidas, eu me alegrarei e confiarei no Senhor. Ainda que falte trabalho, ainda que a conta não feche, ainda que o Pix não caia, eu me alegrarei e confiarei no Senhor. Deus está aqui, meus irmãos. Ele está ouvindo a tua oração. Coloque diante do Senhor. Ainda que a idade pese, ainda que as forças do corpo diminuam, eu me alegrarei no Senhor. A alegria do crente não está na figueira que floresce, mas no Deus que nunca muda. Ainda que eu me alegrarei e confiarei no Senhor. Feche teus olhos, ore ao Senhor nessa hora.
Senhor, nessa hora nos colocamos diante do Senhor com os corações abertos e quebrantados, muitas vezes questionando e até não entendendo muitas coisas, assim como foi Abacuque. Ainda que tudo fale, ainda que tudo não aconteça da forma como gostaríamos, mesmo que a gente não entenda, o Senhor é a nossa alegria. Por isso nós clamamos a Ti nessa hora, Senhor. Renova a nossa fé, renova a fé aqui da Tua igreja, Senhor. Ainda hoje, Senhor, sustenta os jovens, fortaleça aqui os pais, os casamentos, os filhos, fortalece os idosos, Pai, consola-os. Seja a tua força, a nossa força, Senhor. A Tua presença, a nossa força, Senhor. Mesmo que a gente não enxergue, não esteja percebendo ou mesmo sentindo, Senhor, que o nosso cântico, a nossa alegria seja o Senhor da nossa salvação. E assim nós oramos, ó Pai, clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero passar a palavra para o pastor Chico. Obrigado, pastor Gustavo. Obrigado, povo de Deus aqui presente. Queremos trazer vários avisos, preparando o seu coração para você ficar bem atento. Aniversariantes: o Adelino Motomoto, Tânia Silva, Lídia Caria, Américo Tamara, Alessandro Tiama, Daniela Mitico Kosugi, Daniel Kit Takahashi, Daniela Amorai, Karen Noense, Reinaldo Unioshi, Gilberto Ki. São nossos aniversários dessa semana. Vocês viram uma foto ali, né? Daqui a pouco a gente vai falar tudo. A essa semana nós estamos com a Clínica da Alma. Várias pessoas já se inscreveram, né? Está aí. Tem um vídeo lá no nosso grupo de WhatsApp, né? O André Ricardo convidando, é o segundo módulo. O pessoal tem que comentar: não, eu já fiz o curso com ele. Então, ele tinha avisado que seriam 4 módulos. Agora vai ser o segundo módulo. Ele vai falar um pouco sobre mapeamento, questão da cura, do posicionamento. Então, é importante você que fez continuar. E caso você não fez, como os módulos, as aulas, os temas são independentes, você não vai perder, né? Não precisa dar sequência, né? Não é curricular, né? Começou o primeiro semestre, se você não fez, não tem segundo semestre. Não, ela é modular, então você pode participar. Faça a sua inscrição pelo link, né? E se você não tem o link, fala com o Leonor. Aos jovens, a diretoria nós conversamos hoje de fazer um preço mais acessível, né? R$35. Caso você jovem já fez e consegue pagar os 70, beleza, obrigado, né? Mas se você quiser a metade, que foi assim a decisão, você pode falar com a Leonor, ela vai te ressarcir aí os R$35, tá bom? Então faça a sua inscrição, por favor. A gente precisa poder comprar os mantimentos. Temos um jantar no sábado. A pessoa não ir embora, né, comer depois ou ficar, né, disperso. A gente vai ter um jantar, por isso tem esse valor também, e o valor da oferta para o pastor que estará ali, tá bom? Então faça a sua inscrição. Queirocai, dia 18 de outubro, nós teremos o Queirocai. O Queirocai é 70 a mais, uma atividade da terceira idade que nós fazemos, né, todo ano aí com as senhoras, alguns senhores também que ajudam a promover esse momento, né, de abençoar nossos idosos. E dia 25 de outubro está também no WhatsApp, mas é sobre a inclusão de autismo e TDAH dentro das igrejas. Como nós, né, pais, adultos, e como nós falamos semana passada, né, vai que, né, você tem algum desses déficits, né, de atenção, como eu tenho em algumas áreas. Aí você vai ficar mais contente, sabia que tinha alguma coisa, né? Aí você vai tratar um pouquinho aí, depois você fala com a Tirso, com a Tina, né, com os profissionais da área. Dia 11 de outubro, já fazem uns 3, 4 anos que nós não temos um Docai. E vai ser o último Docai lá na Sindafé. 11 de outubro, a partir das 9h30. Tem atividades recreativas, né, brincadeiras com as crianças. É para a família inteira aí.
Então, se você não tem criança, vai também, né? Teremos atividade dos adultos, vai ser uma confraternização muito gostosa, com multiolho, e você possa participar conosco. R$15, né? Vai ser assada aí uma carne, o valor da carne na verdade, tá bom? R$15. Alteramos, lembra semana passada que o pastor falou que era dia 12, batismo, consagração? Mudamos, a diretoria também achou melhor a gente estender um pouco, uma semana, porque o local já é bem pesado, né? Algumas senhoras falam, olha, já só de pensar estou cansado. Nem vou falar o nome, né? Aí a gente falou assim, ó, então vamos tentar fazer dia 19. Aí tem um espaço maior para você se agendar também. Vai ser então batismo, transferência de novos membros lá no Recanto Rollins. Aí sim, aí ó, nossa, que lindo, né? Nossos jovens, Hélio, Elson e Daniel, aqui lá não é uma placa fake não, é de verdade. Não colocaram Photoshop não, Recanto Rollins. Se você for no Google Maps e digitar lá Recanto Rollins, vai aparecer essa placa. Esses rapazes não podem aparecer, porque não deram direitos, né, de imagem, então o Google eles cortam, tá? Não tem mesmo, só tem a fachada ali, mas é eles que fizeram, né? Está aí nossa gratidão pelos jovens, né, de coração. Nós estamos aí preparando para receber vocês, né? Temos orado que seja um espaço muito aprazível e vamos passar o dia lá. Vai ser um churrasco por R$20, caso você possa ir, né? Já se prepara para levar, talvez não só dinheiro, né? Porque lá não tem internet, você vai às vezes querer fazer o Pix e vai esquecer de fazer o Pix. A gente vai dar um papel para você lembrar. E a gente vai fazer uma tarde muito gostosa. Então, se você quer convidar amigos, parentes, você pode. Mas como a gente tem que comprar carne, você precisa avisar. Não tem problema você levar seus amigos, parentes também. Só precisa avisar. Ou seu PGM, seu discipulador, ou vai direto para o peleador. Ó, estou levando umas 15 pessoas, né? E cada um está levando mais 10, né? Então você vai lá e avisa. Para não ficar uma coisa chata, né? A gente vai querer fazer uma festa e vai que falta, né? Tá bom? E novos grupos de estudo. Começou ontem o curso de imersão, né? Estudo sobre princípios bíblicos. A pastora Dilma, Elianor e outras pessoas estão aos sábados, 17 horas, dando esse estudo, tá? Mesmo com locais, semana que vem vai ter esse estudo também. Não, semana que vem na clínica da alma, né? Vai ter, porque algumas pessoas não vão fazer a clínica da alma, e a Eliana está dando. Caso você conheça alguém, você queira participar, se inscreva também na clínica da alma. Vida pela graça, estudo de livro de Gálatas, né, aos domingos, 9 horas, que você possa participar também desse estudo bíblico com profundidade. Para você tem dúvidas bíblicas, você vem e participa dessas classes, né, de estudo bíblico. Muito bem. Queremos agradecer a vocês que vieram hoje. Hoje eu não vou poder falar só da internet, né? Yakisoba. É que eu não li aqui. Eliana, sobrou alguma coisa, será? Sobrou. Tem pouco, hein? R$30. Para cá direto é peleador. E tem pouco. Leva sair correndo também. Não é para sair correndo, você quer pegar, vai assim, acabou, né? Vai no fato, vai em outro lugar, né? Não tem muito não, né? Só não pegou, então a gente vai vender metade do preço para poder, né, abençoar também a igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Você tenha uma ótima semana no Senhor Jesus, você possa ser bênção por onde você passar, e ainda que, né, a resposta da sua oração não veio como você quis, mas é a resposta às vezes de Deus, que você possa andar em novidade de vida, porque Deus sempre tem mais para nós. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor por cada aniversariante dessa semana, agradecemos pelo cuidado, pela prosperidade, pela saúde desses aniversariantes. Continua a cuidar e fortalecer a fé desses, ó Pai, e de tantos outros que completam anos de vida nessa semana. Queremos pedir, Pai amado, graças sobre todas as atividades dessa igreja, de tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. A sua bondade se estenda assim, ao redor de cada lar aqui representado, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai, a comunhão, o consolo, os dons do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém.